Olá, muito boa noite. Terça-feira à noite, já sabe, está a começar mais uma edição do Universo Porto da Bancada. Vamos até perto da meia-noite com muitos assuntos para discutir e também muito para falar ao longo da próxima hora e meia. Vai valer certamente a pena estar connosco. Não se esqueça que pode entrar em contacto com o programa através do e-mail habitual, universoporto@portocanal.pt. O painel de comentadores é o habitual, fazem companhia esta noite, como sempre, Francisco J. Marques, José Cruz e Pedro Bragança. Muito boa noite aos três. Boa noite, Tiago. Muito obrigado por marcarem mais uma vez presença aqui neste programa. E no arranque do programa importa também aqui fazermos um ponto de situação, porque na passada sexta-feira enviamos um e-mail a convidar Adão Mendes e também Pedro Guerra para estarem presentes neste programa de hoje, ou noutro em que a data fosse conveniente para ambos. O diretor-geral do Porto Canal teve o cuidado de enviar um e-mail para os dois, dizendo que, convidando tanto Adão Mendes como Pedro Guerra a estarem presentes esta noite no programa, dizendo que o Porto Canal é um canal plural, que aprecia e incentiva o contraditório, e sendo o Pedro Guerra um dos protagonistas do caso revelado na última edição do nosso programa, gostaríamos de poder contar com a sua presença no debate. No caso de ser impossível a sua presença no dia 13, se estiverem disponível, ou se estiver disponível noutra data, faça o favor de nos indicar quando será possível. Este foi o convite formal que foi feito a Pedro Guerra e também a Adão Mendes. Nenhum dos dois respondeu em tempo útil, mas naturalmente continuamos abertos e o convite continua de pé. Mas fica este ponto de situação aqui neste arranque deste Universo Porto da Bancada. Ora bom, meus senhores, vamos começar por falar de Sérgio Conceição. Zé, começando por ti, novo treinador do Futebol Clube Porto, como é que viste este pontapé de saída? Foi um bom pontapé de saída, a bola bem colocada na área e era possível que vá dar muitos golos este discurso. Eu gostei particularmente dos discursos da apresentação e também do tom que ele usou na reportagem que ontem passou no Porto Canal. Em que ele diz que eles que não se acomodem e pensem que isto é confortável, não é? Exatamente, essa é uma das frases fortes. E nessas duas, na reportagem e na cerimónia da apresentação, no discurso, ficaram bem patentes os atributos comportamentais e de personalidade que já eram reconhecidos a Sérgio Conceição. A determinação, a ambição, o foco no trabalho, a frontalidade e a capacidade de liderança. Duas frases, além da que tu agora citaste, também ficaram nos meus ouvidos. Não venho para aprender, venho para ensinar. E uma outra. Mas essa foi uma frase que foi muito criticada por algumas pessoas que não entenderam, se calhar, bem o sentido da frase. Porque as pessoas, uma das coisas que apontam ao Sérgio Conceição é que ainda tem pouca experiência enquanto treinador de equipas grandes. E por isso é que ele diz que não vem para aprender, vem para ensinar, rebatendo logo à partida essas ambiguidades que ele poderia ter. Mas há outra frase também muito importante, quando ele diz que não há limites, não há tetos para a entrega e para o sacrifício. E está a falar dos jogadores. E isto é muito importante, porque, de facto, há muitos jogadores, não digo que há muitos, mas há jogadores, quando chegam a uma equipa grande, como é o Futebol Clube Porto, pensam que atingiram o limite. E não é, ele vem dizer que não, que é muito importante estar no Futebol Clube Porto, mas para estar no Futebol Clube Porto não pode haver limites, não pode haver técnico, não pode haver tetos, principalmente naquilo que é mais importante, que é na capacidade de entrega. Não se podem acomodar. Exatamente. Não é? Eu também fiquei satisfeito ao ver a equipa técnica, porque para além daqueles cargos que são habituais, não é? Ele inclui também um fisiologista. Não é uma novidade. Lembro, por exemplo, que o António Oliveira, quando foi selecionador nacional, na segunda passagem pela equipa de todos nós, também incluiu um fisiologista muito conhecido, que era o professor Dr. José Soares. Mas isto mostra que ele vê o futebol e o treino também com uma componente científica. E isso é sempre de valorizar. Agora, tudo isto... Eu disse na semana passada, quando ainda não havia a certeza da contratação do Sérgio Conceição, que gostava muito do Sérgio Conceição, mantenho essa dos treinadores disponíveis, e disponíveis, entenda-se por disponíveis, aqueles que, por exemplo, não são acessíveis do ponto de vista financeiro, eu acho sinceramente, acho que é o melhor. Agora, o Futebol Clube Porto já perdeu o André Silva, que vai para o Milan. Provavelmente ainda vai ficar sem alguns jogadores também de nomeado. Mas isto não é um problema do Futebol Clube Porto, como alguns já andam sempre a associar lá agora à questão do fair play financeiro imposto pela UEFA. É um fado do futebol português que todas as equipas, mesmo as três grandes, têm que vender ativos e os melhores ativos, muitas vezes, para conseguir ter orçamentos equilibrados. E, portanto,
um treinador que vem para o Futebol Clube do Porto tem que ser confrontado à partida com essa realidade, porque é uma realidade. E o Sérgio Conceição disse uma coisa, e foi a única promessa que ele fez, com caráter de promessa, que foi esta. Saia quem sair, entre quem entrar, eu garanto uma coisa, vamos ser um Porto competitivo. E é isso que eu, antes de tudo, quero. Ganhar, mas para ganhar é preciso ser competitivo. E eu, esperando isso, pelo menos para mim, é uma garantia de sucesso. Pedro. Bom, eu acho que já disse isso no programa da semana passada e volto a repetir agora que o Sérgio Conceição já é a escolha definitiva, digamos assim. A semana passada ainda era uma hipótese muito provável, sim, agora é a provável, escolha. mas não era oficial. Exatamente. Eu acho que nenhum treinador do Futebol Clube do Porto, e isso pode ser verificado por uma série das últimas épocas, todas as últimas épocas, talvez as últimas 10 ou 20 épocas, não sei, talvez até mais. Nenhum treinador do Futebol Clube do Porto se define como bom, ou como mau, ou como adequado, ou como inadequado, seja nas boas épocas, seja nas más épocas, por aquilo que fizeram antes de vir para o Futebol Clube do Porto. Segundo as regras dos adeptos portistas, digamos assim, segundo as leis dos adeptos portistas, que, como sabemos, são bastante exigentes em relação aos seus trabalhadores, em relação aos treinadores, em relação aos jogadores, em relação a toda a gente do Futebol Clube do Porto, aquilo que define ou não um bom treinador é se ele ganha ou se ele não ganha. E eu recordo o percurso, porque sei e vejo muita gente a analisar o passado de Sérgio Conceição noutras equipas, e enfim, e vejo, podemos fazer uma analogia, por exemplo, com treinadores como José Mourinho, como André Vilas-Boas, até como Josualdo Ferreira, que já veio para o Futebol do Porto bastante mais velho do que os outros dois e não tinha propriamente um currículo de títulos. Portanto, e muitos outros, quer dizer, Vítor Pereira, isso nem se fala, Fernando Santos, António Oliveira, que o Adriano tinha um título antes de vir para o Porto, portanto, aquilo que define ou não a aptidão, digamos assim, de Sérgio Conceição para o Futebol Clube do Porto não é certamente o seu passado nos outros clubes, mas há também a esse respeito indicadores muito interessantes. E a época que ele fez no Nantes, a parte da época que ele fez no Nantes, de facto, foi uma época extraordinária e que tem de ser muito valorizada e muito vista. Aliás, como o Porto Canal fez num programa, julgo que no dia da apresentação, a semana passada, ou no dia seguinte, agora não sei dizer ao certo, mas é preciso ver com detalhe o trabalho que o Sérgio Conceição fez no Nantes, que foi um trabalho de grande profundidade e muito valorizável. E depois, quer no dia da apresentação, tal como o José Cruz já disse aqui, quer no dia da apresentação, quer no dia da entrevista que foi ontem, que passou no Porto Canal, também foram dados sinais muito interessantes e que me deixam e que nos alimentam muita expectativa, de um modo geral, aos adeptos do Porto. Primeiro, eu julgo que foi no dia da apresentação, Sérgio Conceição disse qualquer coisa como, eu não sei citar literalmente, mas disse qualquer coisa como a garra, já não é só a garra que ganha O grito, exatamente. Portanto, isso é um aspecto fundamental, é que Sérgio Conceição é um homem da casa, é um homem que conhece o Futebol Clube do Porto, que jogou no Futebol Clube do Porto, conhece os dirigentes do Futebol Clube do Porto, conhece o futebol português, mas ele sabe que é preciso muito mais do que esse conhecimento e do que essa paixão para ganhar. E isso é uma ideia que, vindo do próprio treinador e logo no seu discurso de apresentação, me parece muito importante de referir. E depois há um segundo aspecto, e esse eu talvez tenha passado mais despercebido, não sei, que foi na entrevista de ontem, junto no relevado do estádio, junto ao banco de suplentes, ele fez assim uma espécie de desabafo, o Sérgio Conceição, em que diz que gosta pouco de festejar antecipadamente. Portanto, que até se sentia algo desconfortável com esta recepção. Com as fotografias, com a exposição mediática. Com a exposição mediática, porque o que ele gosta é de festejar vitórias. Ora, então está no sítio certo, porque aqui os adeptos do Porto também é disso que gostam, é de festejar vitórias e não gostam, digamos assim, de arraiais antes da festa. Isso é mais próprio de outros clubes. Aqui no Porto, as festas são feitas sobre vitórias. Francisco, uma nota sobre a chegada Queria ser muito breve, só dizer uma coisa, que para mim o mais importante foi o entusiasmo que gerou a apresentação do Sérgio Conceição. O que significa a simbiose que há entre o treinador e os adeptos. A equipa ainda não começou a trabalhar e estão criadas as condições para termos uma época de proximidade entre os adeptos e a equipa. Isso para mim é o ponto fundamental. É uma entrada com o pé direito. Vamos ver agora o
o que é que vai acontecer neste período de mercado de transferências que tem a ver com a constituição do plantel. Com certeza que vamos ter um plantel forte, um plantel capaz e que vai ser muito bem comandado por um treinador que, para além da competência técnica, tem o espírito do dragão. Coração azul e branco. Coração azul e branco. Ora bom, temos aqui um primeiro e-mail. O Francisco Almeida diz que o convite para os dois fanfarrões será porventura inútil porque os mesmos não se vão lembrar. A amnésia durará muito tempo, diz-nos o Francisco Almeida, através do nosso e-mail. Ora bom, vamos precisamente passar para o assunto que aqui trouxemos na semana passada, em que revelamos alguns detalhes e alguns e-mails trocados entre Adão Mendes e Pedro Guerra, precisamente, e que tanto deram que falar ao longo da última semana. E, Pedro, começando agora por ti, queria saber a tua opinião relativamente também àquilo que foi a defesa de Pedro Guerra e como é que viste toda essa situação. Pedro. Bom, eu acho que em primeiro lugar, esta polémica que se gerou ao longo desta semana, ela é mais ou menos natural, quer dizer, os dados que foram revelados são dados de gravidade e de interesse público. E levantaram-se, desde logo, duas questões que me parecem importantes abordar como uma espécie de preâmbulo a este tema. Falou-se muito da legalidade ou da legitimidade para as revelações que foram aqui feitas neste programa na semana passada. E isto, eu considero que estas questões que foram levantadas ao longo desta semana, em inúmeros programas desportivos, em praticamente todos os jornais, até houve jornais que se suportaram neste argumento para justificar o facto de o tema estar a ser despachado ou não estar a ser abordado. Mas eu acho que as dúvidas que se levantam sobre este tema são dúvidas legítimas. Este debate é um debate que é um debate legítimo e é importante dizer-se isso. E dividi-lo entre estes dois aspectos. A questão da legalidade é muito simples. O Benfica, as pessoas ligadas ao Benfica já anunciaram que vão entrar com processos, com procedimentos, queixas de crimes, portanto, e são os tribunais que decidem sobre isso. Mais ninguém decide sobre isso. Toda a discussão pública que se faça sobre essa matéria é uma discussão necessariamente estéril, porque são os tribunais que decidem sobre essa matéria. E esperemos que não sejam os mesmos tribunais que decidiram sobre as escutas telefónicas que vazaram, como se costuma dizer no Brasil, sobre o apito dourado, que não sejam os mesmos tribunais que decidiram, por exemplo, sobre o Correio da Manhã, que está constantemente a fazer leaks desse género. Mas depois há a questão da moralidade ou a questão da legitimidade. E é importante referir, em primeiro lugar, que o próprio Pedro Guerra, que é um dos principais visados do programa da semana passada, já foi ele próprio já divulgou uma série de conteúdos de uma natureza idêntica, embora isso não seja, naturalmente, um argumento bastante para justificar. E depois, há um aspecto que também me parece muito importante sublinhar, é que, pelo menos até o momento, e eu julgo que é essa a política, digamos assim, que é essa a postura, nada de pessoal, propriamente dito, foi revelado aqui no programa, ou por parte do Porto, ou por pessoas ligadas ao Futebol Clube Porto. Portanto, isto são coisas institucionais ligadas ao Benfica e com um conteúdo profundamente político, nesse sentido de política institucional. Isto é o Benfica, se é o Pedro Guerra ou se é outra pessoa qualquer, isto é o Benfica. É do Benfica que se está a falar. Aliás, o próprio servidor, o endereço do e-mail é o Benfica, portanto, é do Benfica que estamos a falar. Mas há uma questão, e essa é que é a questão profunda que eu acho que deve ser sublinhada a respeito deste tema. É que o controle do Benfica sobre tudo, não só sobre todos os domínios do futebol, mas sobre todos os domínios do Estado, sobre a soberania, sobre todos os domínios em Portugal, exige medidas excepcionais. É isto que eu quero dizer e esta é que me parece a questão profunda em relação a este tema. É que, como os próprios conteúdos que têm vindo a ser revelados demonstram, eles próprios são a prova disso mesmo, os tentáculos deste polvo vermelho são os tentáculos que se estendem
por toda a sociedade, são os tentáculos que se estendem por todo o Estado, porque por toda a comunicação social, inclusive, que está altamente comprometida, na sua maioria, com a estratégia do Benfica, e isto é que é importante sublinhar. É que se estas revelações não tivessem sido feitas aqui, e esta é uma questão que nós devemos colocar para nós próprios e que devemos discutir, onde mais é que elas seriam publicadas, onde mais é que elas seriam discutidas? Seriam naqueles órgãos de comunicação social que ocultaram durante 8 anos que Luís Filipe Vieira foi constituído arguido, quando já toda a gente sabia, pelos vistos nas redações, que tinha sido constituído arguido há não sei quantos anos, que tinham sido feitas buscas domiciliárias, estou a falar evidentemente do caso do BPN, e serão esses mesmos órgãos que agora vão publicar esta matéria. Portanto, há aqui uma questão de resistência, e por isso é que eu disse que ser do Porto é desafiar o status quo, e há aqui uma espécie de caráter, se me permitem, há uma espécie de caráter revolucionário nestas revelações e noutras que venham aí. Espero que elas sejam todas verificadas, como sei que foram até agora, e que se divulguem sempre coisas que se sabe que são verdadeiras, e parece-me muito importante que se continuem a divulgar. Há uma legitimidade total nestas divulgações e eu quero sublinhar isso. Depois, para abreviar... Passar a palavra, Pedro. Peço desculpa. Mas ele está a falar muito bem e está a dizer as coisas importantes, de facto. Só há uma coisa que já agora que era importante acrescentar aí. É que na liberdade de expressão e na liberdade de imprensa há sempre um princípio que é considerado que sobrevaloriza a todos os outros. Qual é ele? É o bem maior que a revelação de uma coisa que estava escondida pode trazer, neste caso, para o bom funcionamento, para a verdade desportiva, para a credibilidade dos órgãos que mandam no futebol, neste caso a Federação, a Liga de Clubes. A revelação destes dados, não se pode invocar o interesse público só quando dele nos é confortável. Claro, isto é o interesse público que está em causa. O interesse público aqui prevalece. Prevalece sobre o interesse particular. E acima de tudo, deixa-me só, peço desculpa de interromper, mas a legitimidade moral do Pedro Guerra, ele próprio protagonizou vários programas na Benfica TV em que passaram à profusão. Há anos e anos e anos que passam escutas ilegais. Portanto, qual é a legitimidade moral do Pedro Guerra de vir agora queixar-se disso? Ele há 3 ou 4 semanas, ou há um mês ou 2... e-mails não são ilegais, revelou contas de e-mail de várias pessoas, porque supostamente queria com isso demonstrar que o Sporting enviaria uma cartilha que não sei se envia ou se não envia, não temos nada, não é assunto meu. Mas não teve qualquer pejo em divulgar. Nós não divulgamos os e-mails do Pedro Guerra. Nós divulgamos o conteúdo, e divulgamos o conteúdo de alguns deles porque são especialmente graves. Para o tal bem maior. E indiciam. É o interesse público que aqui está. Claro. É a mesma coisa que um e-mail com os planos de um suposto atentado terrorista e não ser divulgado porque, ai meu Deus, a privacidade do terrorista tem que ser mantida e é o bem que prevalece. Não, neste caso, no nosso entendimento, e nós, ninguém trata-se de uma investigação do Porto Canal, que não comete nenhum crime e divulga porque há interesse público. Exatamente. E só mais uma coisa. Mais importante, e que infelizmente passou uma semana e não houve nenhum dos protagonistas, nenhum dos visados foi capaz de esclarecer, é que nem o Adão Mendes, nem o Pedro Guerra disseram uma palavra que fosse sobre o conteúdo dos e-mails. E isso é que é importante. Depois há um exército oficial e oficioso de cartilheiros do Benfica que também não foram capazes de questionar isso. E isso é que importa discutir. O que importa discutir é o conteúdo daqueles e-mails. Exatamente. Que revela, não é? E depois, mas falando agora do Pedro Guerra, eu vou dizer que achei deprimente a atuação dele. Pois eu ainda não concluí. Não, eu estou... Mas que foi deprimente a atuação do Pedro Guerra, e não estou a dizer com satisfação. Foi deprimente a atuação do Pedro Guerra no TV24. Como é que também viste essa... Porque... aquela coisa da amnésia eu seletiva... interpretei como uma confissão. Exatamente, mas aquela questão da amnésia seletiva, quer dizer, ninguém de bom senso acredita naquilo, quer dizer, aquilo é caricato. É próprio de teatro de revista, do vaudeville. Coisas de pormenor. Exatamente, 6, 7 pronto. e 8 anos mas isso foi a forma pouco airosa como ele tentou sair. Agora, de facto, o que é verdade é que eles não tocam no assunto e depois tentam desviar as atenções e disparar para vários lados para ver se acertam em algum. E iremos falar disso. Mas a questão é que
o Pedro Guerra chega a dizer que o Francisco J. Marques falou que os 8 árbitros, que o Adão Mendes referiu, e foi o Adão Mendes que referiu, ele não inventou, quem escreveu o nome dos 8 árbitros foi o Adão Mendes na troca de correspondência eletrónica com o Pedro Guerra. Não vamos subverter a ordem das coisas. Mas chegam a dizer que acusou esses 8 árbitros de corrupção. Nunca foi. Eu não ouvi isso aqui. Tenho a certeza que isso não foi dito. Não foi dito. O que foi dito é que aqueles 8 árbitros eram árbitros que se enquadravam no lote de árbitros escolhidos e ordenados para as nossas missas. E é isso que tem que ser, não é lá a corrupção nem nada. São estas coisas, estes jogos de poder que estão consubstanciados nestes e-mails, que têm que ser averiguados. Já que falas para nos bem do árbitros, futebol. vamos aqui mostrar 2 lances e queria que também comentassem. 2 lances, e recordar aqui 2 lances de árbitros que apareceram precisamente nesse lote de 8 que foi revelado por Adão Mendes. E o primeiro lance é da época 2013-2014, um lance no Estoril Futebol Clube Porto. Creio que toda a gente se recorda deste lance. Um penalti inacreditável assinalado aqui por uma mão de Otamendi, mas que é uma falta que é fora da área, como toda a gente pode observar. Isto foi assinalado pelo Duarte Rui Silva. Se é duvidoso que a mão seja propositada, Sim. Ele está a meio metro. mas ele pode interpretar isso agora. Assinalar isto dentro da área. É inacreditável. Este foi o tal lance que eu me lembrei no decurso do programa, Sim, do jogo exatamente, apitado sim. pelo Rui Silva, Mas há de mais. Vila Real. Este é o lance do Rui Silva. Mas há o outro lance que eu queria também mostrar do árbitro de um jogo apitado por Jorge Ferreira, na época 2015-2016, num Passos Ferreira-Benfica, um lance que envolveu Jonas e que vamos passar a ver de imediato. E aqui está. Foi um lance que também ficou na memória de toda a gente, até porque... Pois eu acho este mais grave. E o árbitro está relativamente bem posicionado, ou mesmo muito bem posicionado, perto, não é? como ele está com uma visibilidade O árbitro foi total Jorge para a Ferreira. bola. Ele vê. Que está ninguém ali Como toca. nós vemos do lado de cá, quem está do lado de lá também está a ver. Foi uma oportunidade. Foi, exatamente. Mas isto Há quer dizer, eu acho que o Jonas... há um ditado O Jonas esteve bem, não popular foi? perfeito para isto, Diz, que eu diz. não vou dizer, Não? mas tem a ver com a ocasião. Exatamente. Pois, mas o Jonas fez o que lhe compete. E o árbitro também. Já agora, números também interessantes de jogos do Benfica que aconteceram nos 4 anos em que estamos a falar, de 2013 a 2017, jogos do Benfica a contar para o campeonato, apitados pelos árbitros em questão, os tais 8 árbitros, e o Benfica aí, nesses jogos, conseguiu uma percentagem de vitórias que rondou os 92%. São esses números que também vamos mostrar a partir de agora. Em contrapartida, com árbitros apitados, em que os jogos foram apitados por outros árbitros, essa percentagem de vitórias do Benfica cai para 73%. E por aqui se vê também, Zé, a diferença que existe. São apenas números, mas sim, são mas a dados estatística às vezes é perversa. Mas eu acho que aqui é como o algodão, não engana. É só isso que eu gostava de dizer sobre estes números. Bom, Francisco, como é que há aqui, o Pedro já levantou essa questão daquilo que o Benfica e a tese do Benfica e dos seus acólitos durante a semana andam a preferir, que é de facto que tem a ver com a questão de um suposto crime informático que está aqui por trás e desviando-se do assunto principal. Como é que tu vês isso? Como é que tens olhado para esse critério? Isso o Pedro já explicou e não tenho muito a acrescentar sobre isso. Queria era também relembrar uma coisa. Uma das teses que o Benfica procurou passar para diminuir a importância deste caso, que é claramente muito grave, foi dizendo que o Pedro Guerra era um simples colaborador do Benfica, é um colaborador do Benfica que até tem uma conta de e-mail com o mail do Sr. Pedro Guerra, é qualquer coisa, @salbenfica.pt. Exatamente igual ao mail do Sr. Presidente do Benfica, que é qualquer coisa, @salbenfica, ou o mail de um administrador qualquer, ou de um jogador, portanto é sempre salbenfica.pt. Isto faz claramente uma ligação ao Benfica muito concreta, mas que toda a gente sabe que existe. Que ela existe. E que o Sr. Adão Mendes estava afastado do futebol há 30 anos, até dizia o Pedro Guerra com algum exagero. Não é verdade. Até porque nós esta semana depois também andamos a fazer o nosso trabalho e o Sr. Adão Mendes tem uma ligação umbilical ao futebol e ao Benfica. Porquê? E ao Benfica. E nós vamos agora aqui revelar mais coisas sobre este caso e que, do meu ponto de vista, são
ainda mais graves. Vou ler um mail que, na quinta-feira, 9 de outubro de 2014, o Sr. Adão Mendes enviou. Caro amigo, já vou revelar. Caro amigo, o nosso amigo Manuel Mota, repito, o nosso amigo Manuel Mota, recorreu nota negativa do jogo Marítimo Guimarães, ao ter marcado uma grande penalidade a favor do Guimarães que o observador da Madeira alega mal marcada. Vi imagens e, como outros, o Manuel Mota tem razão. Temos de lhe dar nota positiva. Ele e eu apelamos ao doutor. Sobre o Renato, que é o filho dele, o Vítor Pereira nada disse até hoje. Já o puseram na jarra, tal como ao Manuel Mota. Abraço, não podemos dormir. Vem aí o esfolar do cabrito. E para quem é que o Adão Mendes enviou este mail? O Adão Mendes enviou este mail para o Paulo Gonçalves. Toda a gente sabe quem é o Paulo Gonçalves. Ou será que o Paulo Gonçalves também é um mero colaborador do Benfica? Ou será que também tem um gancho qualquer na Benfica TV ou no Jornal do Benfica? Não. O Paulo Gonçalves é uma pessoa muito importante no Benfica. Toda a gente sabe, ainda ontem esteve na Assembleia Geral da Liga. Puderam ver todos na televisão, que passaram imagens e ele estava lá. Ele é uma pessoa com responsabilidades no Benfica. Responsabilidades muito grandes, muito fortes, com dependência direta do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e da administração do Benfica. É o assessor da SAD para as questões jurídicas, mas não é? será que o Paulo Gonçalves recebeu e leu o mail? Não sabemos. Até lermos o mail que o Paulo Gonçalves envia de resposta. Caro amigo, obrigado pela informação. Abraço forte. Leu. Recordo que o que o Adão Mendes dizia era o nosso amigo Manuel Mota. Portanto, então ficamos a saber que o Manuel Mota é amigo do Benfica. Já sabíamos, mas desta forma não. Na terça-feira, 23 de setembro, pouco antes de 2014, o Adão Mendes envia novo mail ao Paulo Gonçalves, o que demonstra que aquele mail não foi um caso isolado. Anexo 3 documentos que explicam o que preciso de si. Peço que ponha toda a carne no assador, como eu a ponho todos os dias por nós. O Adão Mendes não tem nada a ver com o Benfica, nem com o futebol, e todos os dias põe a carne no assador, toda a carne no assador por nós, eles, Benfica. E afinal o Adão Mendes tem alguma coisa a ver com o futebol e com o Benfica. Se precisar algo mais, diga via mail ou telefone. Caso indefiram, preciso recurso para o Conselho de Justiça. Sei que consigo, vamos ganhar. Estamos a falar de quê? Nesse caso... Já vou explicar, é um recurso de uma avaliação do filho enquanto árbitro. Renato Mendes. Filho do Adão Mendes. Mas o Paulo Gonçalves novamente responde ao Adão Mendes. Caro Adão Mendes, amanhã de manhã tentarei pessoalmente explicar a razão que assisto ao árbitro e a incongruência e falta de fundamento para a não aceitação do DVD conforme vai ser apresentado. Se depender de mim, reticências. Amanhã de manhã tentarei pessoalmente explicar a razão. A quem? O Sr. Paulo Gonçalves tem que explicar isto. A quem é que ele pessoalmente vai tentar explicar? Tem contactos pessoais com quem que tem a ver com recursos de árbitros? Qual é a influência que o Sr. Paulo Gonçalves tem? Qual é o poder que o Sr. Paulo Gonçalves tem para interferir em recursos de arbitragem, para ir meter uma cunha? Que é disto que se trata, não é? Vai meter uma cunha para ajudar o filho do Adão Mendes. Mas há mais. Na terça-feira, 23 de setembro, o Adão Mendes volta a enviar um mail ao Paulo Gonçalves, em que diz: anexo remeto relatório do observador, onde pode ler-se que dava um 3.7 se não fosse o tal lance de grande penalidade. Oportunamente vou enviar vídeo do jogo para verificar o erro e a perseguição. O Paulo Gonçalves responde novamente ao Adão Mendes, dizendo o seguinte: este foi o documento que foi entregue em mão hoje de manhã. Infelizmente não temos esse documento, mas foi entregue em mão. Que documento é que o Paulo Gonçalves entrega em mão a quem? Convém esclarecer isto. Mas há mais, vamos continuar. No dia 29 de setembro de 2014, caro doutor, a Comissão de Análise e Recurso rejeitou novamente o recurso do Renato. Considera ter êxito no recurso para o Conselho de Justiça da Federação? Está em condições de assumir isso? Custas são da minha responsabilidade. Entretanto, enviei recurso para o Presidente do Conselho de Arbitragem, Vítor Pereira, e para o Plenário do Conselho de Arbitragem. O Vítor Pereira pode ser solução antes do recurso?
O Vítor Pereira pode ser... Pergunta-se ao Paulo Gonçalves se o Vítor Pereira, então Presidente do Conselho de Arbitragem, pode ser solução antes do recurso. Solução antes do recurso é uma solução... É um cambalacho qualquer, é um esquema qualquer. E o Adão Mendes, para o Adão Mendes perguntar isto ao Paulo Gonçalves, é porque sabe que o Paulo Gonçalves tem alguma capacidade de influência. Claro. Aliás, percebe-se por toda esta troca de mails que ele acha isso. Resposta do Paulo Gonçalves. Amigo, eu não posso patrocinar o recurso para o Conselho de Justiça. Dominando a regulamentação desportiva relacionada com a arbitragem e próxima do CA, do Conselho de Arbitragem, portanto, tem a doutora Isabel Cunha, 22, e continua o número de telefone. Ela é próxima do Paulo Costa. O Paulo Gonçalves sabe que estas coisas todas, muito bem informado. O que não sei se para si é impedimento. Vou pensar melhor e fazer uns contactos e amanhã falamos. Abraço forte, o Dr. Paulo Gonçalves, que explique que contactos são estes que anda a fazer e que este tipo de coisas. O Adão Mendes volta a mandar um mail. Eu e a doutora Isabel Costa somos amigos. A questão é ser o glorioso a apadrinhar a questão e não alguns anticristos. Devemos ser nós os anticristos. Temos de ganhar isto e eu sei que se o doutor puser a carne toda, ganhamos. O chefe está comigo para tudo. Eu acho que aqui o chefe é o Primeiro-Ministro. Mas o Primeiro-Ministro não é o António Costa. É o Primeiro-Ministro. Nem o Passos Coelho, que era esse que estava no poder na altura. E depois há um mail enigmático do Adão Mendes. Terça-feira, 30 de setembro. Meu caro, o Vítor Pereira já respondeu ao recurso do Renato e alegou que vai levar o caso ao plenário. Era a altura de reticências. Resposta do Paulo Gonçalves. Vamos então, reticências. Façam o favor de publicamente para explicarem as reticências. Exatamente. Isto é suficientemente comprometedor para o Paulo Gonçalves. Ao ser comprometedor para o Paulo Gonçalves, é comprometedor para o Benfica. E exige-se esclarecimentos. Isto no seguimento do que nós revelamos a semana passada. Mas há aqui mais um pormenor que eu não queria deixar também de revelar. No dia 6 de junho de 2016, há mais ou menos um ano, o Adão Mendes enviou um mail ao Paulo Gonçalves. Que aqui logo se estabelece que isto é uma relação que dura no tempo e que provavelmente perdurará neste preciso momento. Junto envio lista dos melhores candidatos assistentes. Força nisso e cuidado, texto escrito. Abraço. Candidatos a árbitros assistentes da Liga. Exames dia 11 e 12 de junho em Rio Maior. Isto foi ano passado. Primeiro, Bruno Miguel Alves de Jesus, Lisboa. Segundo, Renato Manuel Fernandes Mendes, Braga, é o filho dele. Terceiro, José Pedro Morgado Laranjeira, Coimbra. Quarto, João Viegas Jacó, Setúbal. Quinto, Carlos Alberto Fernandes Dias, Porto. Por esta ordem, estes são os melhores e nada pode falhar. Nada pode falhar. O que é isto? Que vigarice vem a ser esta? Que cambalachos são estes? O Benfica não está implicado nisto? O Adão Mendes não tem nada a ver com o futebol e com a arbitragem e com o Benfica? Estão a brincar. Estão a brincar. Investigue-se. Eu não tenho muitas perguntas a fazer, se não passar-vos a palavra, porque isto acho que é revelador de alguma coisa. Eu vou repetir, desculpa lá, Pedro, não, estou mais velho. Eu vou repetir o que disse a semana passada. Nós, e isto é sob a minha palavra de honra, nós, os três, não tínhamos conhecimento prévio do teor destes e-mails. E é melhor para nós. Eu digo-te uma coisa, eu fiquei aqui um bocado até horrorizado até onde é que isto chega. Porque isto, para quem apregoa a lisura de processos, a verdade esportiva, é um tiro no pé. Um tiro não, é uma canhoada no pé. Já nem deve haver pés. Porque, de facto, quer dizer, isto é desmontar um esquema de poder que envolve... Até falamos aí de Vítor Pereira. Alguns já sei o que é que vão dizer. Isto é amor paternal, o homem só está preocupado com o filho, é por isso que escreve isso. O Manuel Mota não é filho dele. Pois não. O nosso amigo... Exatamente. O nosso amigo. Comum. É Mas mesmo que fosse uma questão de amor paternal, há limites. E quando se pede para um filho, ilegitimamente, está-se a obter uma contrapartida de alguém que já não é filho, nem é pai. Ele não tem nada a ver com o filho. Pode ser muito amigo do pai e ter contas para ajustar. Aí sim. E é curioso, eu não sei como é que andam aí a circular em relação aos e-mails da semana passada, algumas coisas a dizer... Que dizem que o Adão Mendes não tem nada a ver com o Benfica. Eu não sei, mas eu penso que os investigadores, pelo menos os do Ministério Público, terão a peregrina ideia de
procurar ver no IRS das duas figuras, se à data dos factos, que é 2013, há algum pagamento do Benfica ao Adão Mendes e ao Pedro Guerra. Pelo menos aí, quer eles sejam funcionários a título precário ou avançados, não é isso que está em causa. Eu acho que vai ser possível estabelecer nexos de causalidade entre estas figuras e o Benfica. Em relação ao Paulo Gonçalves, eu há pouco já disse, por exemplo, ele é sugerido da SAD do Benfica para o futebol. Toda a gente sabe a importância que o Paulo Gonçalves tem na estrutura do E Benfica. que vai muito para Toda a além da gente questão sabe. jurídica, não é? Claro. E particularmente quem está muito ciente disso são todas as pessoas, são os clubes, são os órgãos dirigentes da Federação, a Liga, Claro. o Conselho de Disciplina, o Conselho de Arbitragem, o quadro de árbitros, o quadro de delegados, os mídia, quem cobre o futebol nacional, quem acompanha o futebol nacional, sabe a importância de Paulo Gonçalves. Exatamente. Vão agora dizer que isto não é o Benfica? Não, isto é o Benfica. E já agora há aí outro nome que é focado nesses e-mails, por mais do que uma vez, que apesar de se ter refugiado do ponto de vista diplomático, claro, na Europa, o Sr. Vítor Pereira é aí falado e também de uma forma que eu não considero muito primorosa. Claro, e ele próprio devia esclarecer para de que maneira. Exatamente. O Sr. Vítor Pereira é aqui apresentado como alguém a quem é possível meter uma cunha. Sim. A quem o Benfica tem capacidade De levar em mão uma coisa e depois ele próprio ir apresentar aquilo ao plenário. É o que se deduz daí. E, portanto, é bom também que o Sr. Vítor Pereira possa explicar cabalmente, não ter uma amnésia seletiva, possa explicar o que se passa, porque é que é metido no meio desta troca de correspondência entre duas pessoas e, mais importante ainda, que explique como é que alguns árbitros se mantiveram na primeira divisão depois deste tipo de coisas que ele teve conhecimento. E isto é particularmente arrasador para o árbitro Manuel Mota. Claro. O Manuel Mota parece refém do Benfica. Nesta situação, o Manuel Mota aparece como refém. O Manuel Mota pede, juntamente com o Adão Mendes, que toda a gente sabe que é o padrinho do Manuel Mota na arbitragem, pede para o Benfica lhe subir uma nota. Isto não é aceitável. Sim. Isto não é aceitável que haja um clube com capacidade para fazer isso. Com o conhecimento, o próprio árbitro recorre ao clube. Não pode ser. Não, isto faz lembrar o Marco Ferreira, exatamente, que foi no domingo, contou que depois de ter sido despromovido, foi questionar o Luís Filipe Vieira da razão de ter sido despromovido. Não é a pergunta que conta aqui. Não, melhor, não é a resposta, porque é óbvia, não é? Toda a gente sabe qual foi a resposta que o Sr. Luís Filipe Vieira lhe terá dado. Não é isso que está em causa. É que ele assumiu mentalmente que, perguntando ao Benfica, talvez compreendesse as razões. Talvez tivesse a razão. Talvez compreendesse as razões porque tinha sido desqualificado. Quem é que o desceu? Ele está a dizer com isso quem é que o desceu. Exatamente. E aí também o que se percebe por estes e-mails, Pedro, é que há aqui muito tráfico de influências, quer dizer, de um lado para o outro, e há aqui uma grande promiscuidade, porque são vários e-mails trocados entre as mesmas duas pessoas, não é? Sim, eu acho que é exatamente isso. E acho que é até mais do que isso. O que estes novos e-mails acabam por revelar é que o Benfica tem muito mais do que influência. O Benfica manda. E as pessoas sabem que o Benfica manda. Manda classificações, pelos vistos, manda classificações, manda na subida e descida de árbitros, manda... Se calhar mandem muito mais coisas, não é? Manda... Nós sonhamos. Como iremos ver daqui a pouco. Então, isso eu já não sei, mas... São as cenas do próximo episódio. Então ainda temos mais, portanto fico por aí, vai valer a pena. E todos estes e-mails acabam por demonstrar uma espécie de consciência de que o Benfica manda e manda mesmo. Isso, lembre-se que era o que o Adão Mendes dizia... Que o Primeiro-Ministro queria. Não, e eles diziam, o Benfica manda mesmo. Exatamente. Sim, essa era uma das frases da semana passada. Sim. Na troca de e-mails. Os outros já perderam o poder e não nos aperceberam. O Pedro Guerra não está aqui numa cápsula à parte. O Pedro Guerra é mais um daquela quantidade de pessoas no Benfica que têm interferência nestas coisas, é mais um. E é mais uma pessoa, mais um interlocutor do... E agora, não sei se vocês se aperceberam, mas dos outros comentadores que têm interferência na área mediática, havia já uma tentativa de, como acontecia na antiguidade, quando acontecia uma tragédia muito grande, as pessoas juntavam-se e pediam ajuda aos deuses e para isso faziam sacrifícios de animais quando o problema era de média gravidade. Quando o problema era muito grave, era mesmo sacrifícios humanos. E eu penso, por alguns comentários que ouvi de ilustres benfiquistas, já estavam a pensar em emular
o Pedro pedem a Guerra cabeça agora. do Pedro Guerra, Exato. do Paulo Do Paulo Gonçalves. Gonçalves agora. Tem que ser do Paulo Pois, tem que Gonçalves. ser. Para já do Paulo Gonçalves Mas vão também. precisar de um rol de cabeças grande. Mas esse ponto que o José Cruz traz seguirem esse agora, caminho. eu acho que é um ponto muito importante, que é, há uma semana revelou-se as ligações do Benfica através do Pedro Guerra. E então passamos uma semana inteira a ouvir esta tese a ser propagada. O Pedro Guerra, a estratégia foi É um claramente mero esta. funcionário. O Pedro Guerra não é sequer funcionário, Funcionário, não. ele não representa o Benfica, ele fez isto tudo por iniciativa própria e, portanto, é preciso isolar o Pedro Guerra e foi esta claramente a estratégia seguida pelo Benfica. Aliás, Isolar, xingar. Deixa-me sublinhar, Não é? foi seguida após um interregno, porque nós não nos podemos esquecer, isto foi um assunto pouco falado, mas o Presidente do Benfica, segundo julgo saber, tinha uma entrevista marcada Na para a RTP, RTP no dia a seguir ao último programa, na quarta-feira, e essa entrevista foi cancelada de terça para quarta-feira. Isto não foi, razões isto de praticamente agenda, não, sim. por razões da agenda. Toda a gente sabe, quer dizer, eu estou aqui perante 3 jornalistas e toda a gente sabe que a RTP faz spots publicitários de entrevistas sem as ter definitivamente marcadas. claro, Portanto, claro. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Obviamente foi cancelada devido às revelações feitas aqui no programa. Mas esta estratégia de isolar o Pedro Guerra, eu acho que as pessoas que estão a ver lá em casa já perceberam isto não resulta. Isto não resulta porque foi Pedro Guerra, agora é Paulo Gonçalves. Não interessa se estas pessoas têm um vínculo formal, se têm um contrato de trabalho, porque não é só isso. O Adão Mendes, há muita gente que diz que é pago pelo Benfica. No entanto, o Adão Mendes que se conheça não tem qualquer vínculo ao Benfica. Claro. Ó, Francisco, mas acho que está evidente que trabalha para o Benfica. Mas nem importa Claro. se, Ninguém- se recebe do Benfica ou Ele não. assume isso, aí os Ninguém nossos... pode ter dúvidas que, aliás, ele próprio diz naquele mail a dizer que dá todos os dias, como é que era? Põe todos os dias a carne no assador. No assador. Peço que ponha toda a carne no assador, Tal como como eu eu ponho ponho todos os todos os dias dias. por nós. E que se saiba, ele não é cozinheiro, não trabalha Mas aí o mais num brilhador. não é? o mais importante é em nome de quem? Não importa se recebem ou não, não importa se têm vínculos de trabalho laborais em dia, se a autoridade do trabalho for lá, não importa nada disso. O que importa é em nome de quem é que estas pessoas estão a agir. E aí não há dúvida absolutamente nenhuma. Em nome do Benfica. E isto precisa de ser dito assim. E depois há um segundo ponto, que é perceber quem é que são estas personagens. Quem é que é este Adão Mendes? Quem é? Não é só isso, ou seja, não é só quem é, não é só a vida dele, é que é uma espécie de função que ele está a desempenhar que nós nunca tínhamos visto no futebol. Ele é uma espécie de empresário de árbitros, podemos dizer assim. No fundo, Relações públicas. Ele aí fala a verdade no perfil que tinha no Facebook. É o Relações Públicas. É o Relações Públicas, só que não se sabia para quem. Portanto, e de ele está, forma. no fundo, É um a gerir os facilitador interesses. do Benfica. É um facilitador do Benfica, mas ele está a gerir os interesses dos árbitros perante o Benfica e os interesses do Benfica perante os árbitros. Ou seja, há aqui um intercâmbio mútuo de relações entre Benfica e árbitros, talvez os árbitros agenciados pelo Adão Mendes, não sei qual será o termo mais correto para falar, mas parece-me Mas aí o mais importante é que esse tipo de relações são irregulares, são antirregulamentares. não tenho dúvida absolutamente nenhuma Estão sobre isso. violam a verdade desportiva. Isso é claro. E há aqui uma coisa que também importa nesta altura recordar. O Adão Mendes envia um mail ao Paulo Gonçalves a dizer-lhe que o nosso amigo Manuel Mota pede para lhe subirem a nota. Quem é que era o responsável à data pelas classificações dos senhor de árbitros? Coimbra. O Sr. Ferreira Nunes. Próximo de quem? Visita de que camarote? Do Benfica, do camarote do Estado da Luz. Próximo do Luís Filipe Vieira, do Paulo Gonçalves, com quem janta ainda hoje em dia janta muitas vezes. O Rei dos Leitões, acho que é assim que se Há chama. muitos, há meta, assim, parece tudo nos leitões. Mas acho que o restaurante era esse. Portanto, isto é indissociável uma coisa da outra. O Benfica, claramente, está implicado num esquema que envolve arbitragem. Um esquema que adultera a verdade desportiva. E depois vamos pensar assim, mas será que o Adão Mendes é um caso isolado e que porque é um ex-árbitro bem relacionado com alguns árbitros que estão no ativo e porque tem uma paixão enorme pelo Benfica, o que é perfeitamente legítimo para quem a quiser ter. E criou-se aqui esta circunstância? Não, não é verdade. Porque
Este polvo, porque isto é que é o polvo, este polvo tem mais braços. Tem aqui mais alguns e-mails que vou ter todo o prazer em revelar. Estes e-mails são trocados entre, imaginem, o Paulo Gonçalves e um senhor chamado Nuno Cabral, e que é muito importante esclarecer quem é o Nuno Cabral. O Nuno Cabral é um Adão Mendes da nova vaga. O Nuno Cabral era um árbitro de qualidade duvidosa em Vila Real. Por exemplo, a mesma associação daquele Rui Silva que nos prejudicou naquele jogo no Estoril. E, como não teve carreira na arbitragem, pelos vistos ele ia para os cursos de arbitragem tentar saber quem eram os árbitros adeptos do Benfica, adeptos do Porto, adeptos do Sporting, para depois informar o Benfica, é o que consta. E quem me contou isto são árbitros. E depois foi delegado da Liga. À data dos factos ele era delegado da Liga, como se vai perceber. Hoje em dia, no Facebook dele, diz que trabalha para a Federação, a Federação que esclareça se ele de facto trabalha para a Federação. Se quando esses e-mails foram trocados, ele era delegado. Delegado da Liga. Delegado da Liga. Terminou em 2016, no final de 2016. E em 2016 o campeonato acabou em maio e em junho, segundo ele, passou a trabalhar para a Federação Portuguesa de Futebol. E o Nuno Cabral, na sexta-feira, 31 de março de 2014, envia um e-mail para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Para os Repito, para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Assunto: arbitragem. Caríssimo Presidente e Doutor Paulo, para vosso conhecimento e análise. Forte abraço, Nuno Cabral. Não temos os anexos, não sabemos o que é que ele mandou. No dia 31 de março, às 17h54, o Paulo Gonçalves responde: bom trabalho, excelente. Não faço ideia, como disse, não temos os anexos, não faço ideia do que é que ele... Bom trabalho, excelente. O que é que seria, sendo que, recorde-se, enviou para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves responde: bom trabalho, excelente. 14 minutos depois, às 17h59 do mesmo dia, o Nuno Cabral responde novamente ao Paulo Gonçalves. Aqui só já para o Paulo Gonçalves. Obrigado, amigo doutor. Apenas quero ser um menino querido para vocês e fazer bem o meu trabalho. E que o homem confie em mim tal como o doutor. Abraço. O homem deve ser... o Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro. Uhum. Que é o chefe. Que é o chefe. É o chefe. Não há outra Dúvidas, interpretação possível, mas com certeza hão de aparecer aí uns senhores a dizer que era o senhor da... Neste caso, o Passo Coelho. E... Portanto, esse último e-mail... Só para sublinhar novamente, o Nuno Cabral, o que é que diz? Apenas quero ser um menino querido para vocês e fazer bem o meu trabalho. E que o homem confie em mim, tal como o doutor. Acontece que o senhor Nuno Cabral, nesta data, era delegado da Liga. Exatamente. Mas ele tinha enviado um e-mail com o assunto arbitragem. E depois tinha uns anexos que nós não conhecemos e que o Paulo Gonçalves diz: bom trabalho, excelente. Não sei o que é que seria. Mas... fica aqui a dúvida. E depois ele tem esta frase. Temos aqui um outro mail do Sr. Nuno Cabral. E este mail é especialmente grave. Porque este mail é enviado para o Paulo Gonçalves, pelo Sr. Nuno Cabral, no dia 23/6 de 2014. Estávamos nós aqui no Porto a preparar-nos para celebrar mais um São João e comermos umas sardinhas, às 14h28, não era cedo, mas estávamos a combinar com os amigos a noitada de São João. A tomar uns protetores gástricos para os excessos da noite. E o Nuno Cabral enviava para o Paulo Gonçalves, o Nuno Cabral, repito, delegado da Liga à época, para o Paulo Gonçalves, a seguinte mensagem: destes 15, vão 12 a estágio para o próximo ano. Destes 15, vão 12 a estágio para o próximo ano. E o que é que são estes 15? Estes 15 eram os árbitros que eram árbitros de segunda categoria e que iam para estágio para eventualmente passarem à primeira categoria. E ele envia. Mas ele envia como? Ele reencaminha uma mensagem. De quem era essa mensagem? A mensagem era do João Via Todos. Não sei quem é. O João Via Todos é o João Pinheiro.
que é isto? O árbitro João Pinheiro. O árbitro João Pinheiro. Atualmente na primeira categoria. O que é isto? O João Pinheiro, que na altura não era árbitro de primeira categoria, Devia ser um dos era um árbitro promissor, estava incluído No tal lote dos 15. e um para estágio, envia para o Nuno Cabral e o Nuno Cabral envia para o Paulo Gonçalves. Portanto, um e-mail que seria interno, que terá sido divulgado aos árbitros. Um é isso? e-mail que é enviado pela Federação Portuguesa de Futebol Ok. aos 15 Aos árbitros. tais que iam para estágio, é isso? Sim, não, dos Assunto, 15 iriam 12. árbitros de futebol nível 3, convocatória. Aliás, ele era de nível 3 na 3, altura. sim. Convocatória. Excelentíssimo senhor, bom dia. Para os devidos efeitos, vimos informar que se encontra convocado a participar no curso de formação Elite de Árbitros de Futebol nível 3, que se vai realizar de 27/6 a 5/7 no Centro de Estágio de Rio Maior, conforme o programa em anexo que contém toda a informação necessária. Atentamente e com os votos de uma agradável e proveitosa formação, melhores cumprimentos. Mauro Quaresma, assistente administrativo do Departamento de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Pois. O senhor Nuno 2014, Cabral, não era o senhor Nuno árbitro de Cabral, nível 3. aproveitando-se certamente do facto de ter sido ex-árbitro, de o conhecer os árbitros, convenceu um árbitro a enviar-lhe aquilo e encaminha para o Benfica. Vamos dar trabalho. Agora é preciso ir ouvir. Para não se destruir a carreira de um árbitro como o João Pinheiro, é preciso ir ouvir o João Pinheiro, é preciso ir ouvir o Nuno Cabral, é preciso ir ouvir o Paulo Gonçalves e é preciso castigar devidamente os responsáveis por isto. E pelo que parece, aqui o menos responsável é o João Pinheiro. Até ver, pelo menos, aparentemente será o menos responsável. Porque ele não mandou isto para o Paulo Gonçalves sem o Paulo Gonçalves querer. Com certeza que o Paulo Gonçalves estava à espera disto. O Nuno Cabral é um Adão Mendes. Envia toda a informação que consegue recolher, pede os favores, faz isto, faz aquilo. E isto é muito grave. Isto vem, no fundo, validar a minha tese há Isto é o pouco. polvo. Isto é o Sobre polvo. o facto destas personagens serem uma espécie de empresários de árbitros, não é? Ou seja, de representarem os interesses dos árbitros perante o Benfica. Mas eu acho que e os representam os interesses do Benfica. Eu acho que representam os interesses do Benfica. perante os árbitros. Representam os interesses do Benfica. Os árbitros são umas marionetas nas mãos destas pessoas que trabalham a favor do Benfica. Deixa-me só, eu acho que isto é tão grave que uma pessoa fica até um bocadinho embasbacada e sem palavras para exprimir. E às vezes é melhor um bocadinho um toque de humor. Eu fui tentar saber, como falaste neste nome do Sr. Nuno Cabral, e na página do Facebook o homem é de uma sinceridade, de uma transparência total. Ele diz que o clube da sua preferência é o Benfica. E depois diz que a sua citação preferida, e este é o toque de humor, é esta: o senhor é meu pastor, nada me faltará. Muito sintomática esta citação quando se tem falado tanto de padres e de missas. Há uma coisa curiosa, por acaso, que aconteceu neste último campeonato. É o João Pinheiro? No final do Passos de Ferreira Benfica, Sim. que ficou 0-0, arbitrado pelo João Pinheiro. Sim. E o quarto árbitro? Isso já não sei. E, num dos camarotes, em Passos de Ferreira, houve uma grande discussão de berros entre Paulo Gonçalves e o Nuno Cabral. Sintomático. Foi promessas não cumpridas. Andam a brincar ao futebol, estão a matar o futebol português. Isto sim, isto Esta é matar. gente está a matar o futebol português. Se a Federação, se a Liga, se os outros clubes quiserem, se as autoridades quiserem continuar de braços cruzados, o futebol português vai ficar ainda mais descredibilizado. Pessoas como o Sr. Paulo Gonçalves estão claramente a mais no futebol português. Porque não estão no futebol português para o servir, estão para servirem o clube porque estão a trabalhar. Mas de uma forma errada, contra a verdade desportiva, utilizando expedientes, utilizando vigarices para conseguirem ter resultados. Pedro, e esta em, como dizia alguém famoso? Pois, quer dizer, nós estamos aqui numa posição um bocado ingrata, porque neste momento acabamos sempre por ter de comentar situações que são altamente surpreendentes, quer dizer, e comprometedoras. Mas aquilo que eu já há algum tempo andava a pensar noutra questão, que é, quando se falou nas ofertas que o Benfica fazia aos árbitros, portanto, as caixas do Eusébio com os vouchers para ir lá ao restaurante do Benfica, eu sempre achei aquilo estranho. Ou seja,
claro, obviamente, aquilo é moralmente muito questionável, aliás, como já discutimos aqui há alguns programas atrás. Quer dizer, é muito discutível este tipo de ofertas, sobretudo em valores daquela ordem. Mas para mim, parecia-me óbvio já nesta altura que não podia ser só aquilo. Não podia ser só... Ou seja, muita gente até ligada ao Benfica disse, e eu agora reconheço-lhes razão, que era improvável, quer dizer, de acordo com as regras do bom senso, não era provável que um árbitro fosse corrompido, ou que fosse aliciado, ou que fosse um esquema de aliciamento isoladamente, uma simples oferta como uma caixa e uns vales para um restaurante. Claro que é relevante, claro que é moralmente questionável, mas não podia ser só aquilo. E agora estamos a perceber, e essa minha suspeita, que já vinha desde essa altura, encontra fundamento nestas novas revelações. Obviamente que o Benfica não controlava as arbitragens apenas por umas ofertas e umas lembranças muito valiosas, mas que eram relevantes. Não era só a partir daí que o Benfica tinha controle sobre isto. É sobre esta matéria, que é a matéria fundamental, como todos nós sabemos que é, a carreira dos árbitros. Isto de decidir quem sobe e quem desce, quem arbitra o quê, quem está na primeira categoria, qual é o árbitro que está em que posição, que vai arbitrar cada jogo. Isto na vida dos árbitros é chegam tão determinante. depressa à internacional. Exatamente. Acho que começamos a Pois perceber... era isso, em porque é que essas 2014 coisas era a acontecem. terceira categoria, não era o João Acho que Pinheiro? com essas Terceira coisas categoria, começamos sim. a perceber tudo o que envolve isto, e isto é um polvo imenso. Mas, ó Francisco, em 2014, e não, Terceira isto não categoria. estamos Não, a com nível especificar... 3, não sei, nível não sou 3, especialista. sim. Deve ser o nível 1, deve ser... Não sou especialista, não temos aqui um Adão Mendes ou Adão Mendes, não Exatamente, quis, nos possa não quis explicar estar isso aqui tudo. no debate para nos Mas explicar essas em coisas 2014 para 2016, porque em 2016 já é árbitro internacional, o Sr. João Pinheiro, quer dizer, em 2 anos ele subiu por aí fora. Bastou-lhe fazer este estágio em Rio Maior. Conhecia as pessoas certas. Exatamente. Sim. Ora bom, deixem-me só aqui ler alguns e-mails que já nos chegaram. Aqui o Bruno Moura diz-nos que acham que com isto o diretor de comunicação e o Futebol Clube do Porto estão a divulgar, ou estão a denunciar, e tudo isto pode levar a um 25 de Abril no futebol, é a pergunta do Bruno Moura. Depois aqui o João Leite diz, boa noite, só queria realçar... Não é necessário nenhum 25 de Abril no futebol, só é necessário que se apliquem os regulamentos. Exatamente. Não é necessário mais nada. O problema é se para aplicar os regulamentos é necessário um 25 de Abril. Que fica essa hipótese. Aí tudo aponta que sim, não é? Para aí tudo aponta, não é? Só queria realçar o facto de muita comunicação social ter noticiado este escândalo dos e-mails como um erro do Pedro Guerra e não como uma prática ilegal do SLB. Nesta autêntica cartilha institucional já se encontrou um bode expiatório para limpar a cara do clube do regime, diz o João Leite. Pois. Depois aqui o Hélder Rodrigues diz-nos, serve o presente para vos endossar um forte abraço, com votos de muito sucesso desportivo. Depois, apaguem, diz o Hélder Rodrigues em maiúsculas. De seguida, o Nuno Guimarães diz-nos, quando Pedro Guerra admite que os e-mails possam ter existido, ele está a admitir que seria perfeitamente capaz de escrever o que consta nos alegados e-mails, ou seja, utilizar as mesmas metáforas religiosas e a mesma prepotência de poder total do Benfica. Se estes em mails Portugal. são assim, agora imaginem como serão os que eles apagam. Exatamente. Que ele não apagou aquilo, não era assim tão importante. Se estes na são opinião assim, dele. como é que serão os que eles apagam? Mas isso- Zé, em relação a tudo isto que aqui foi dito, o que é que mais te impressiona? A maneira como isto é feito, não, o teor das coisas, a articulação. até onde é que isto Não, o que chega? eu acho aqui curioso nos e-mails de hoje é esta articulação. E até onde chega. Porque até agora nós ouvíamos referências ao chefe, ouvíamos referências ao Primeiro-Ministro, mas não tínhamos o Primeiro-Ministro a receber nada. Agora, embora ele não tenha respondido, pelo menos foi-lhe endereçada informação com anexos que nós não sabemos o que é que terá, o que teriam esses anexos, mas deviam ser de facto matéria importante para Pois, mas merecer não sabemos. uma resposta do Dr. Paulo Gonçalves tão encomiástica, dizendo que excelente trabalho, muito obrigado, etc. Portanto, era algo de valioso para a instituição Benfica. E é isso aqui que está em causa, é esta articulação de peões de brega no terreno entre os árbitros e a instituição. E as outras instituições, não podemos esquecer. O Conselho de Arbitragem. Um bom exemplo de nexo de casualidade, Causalidade, sim. que agora este caso veio trazer. O árbitro Jorge Ferreira, quando as classificações eram feitas pelo Ferreira Nunes, foi o 5º classificado. Ou
O Sr. Jorge Ferreira, infelizmente para ele, não tem jeitinho nenhum para árbitro. Nem condições físicas até. Não tem jeitinho nenhum e depois tem aquele gosto clubístico que se sobrepõe ao resto. Que lhe tolda. Que lhe tolda, ainda há um bocadinho vimos naquele lance sim. que é de bradar aos céus. As suas capacidades. Mas ano passado foi quinto. Entretanto, o Sr. Ferreira Nunes já não faz as classificações e ele foi despromovido este ano. Mas quem viu arbitrar este ano, arbitrou pior que ano passado? Não, arbitrou melhor. Mas mesmo arbitrando melhor, foi despromovido. E ano passado estava em quinto lugar, com exemplos daqueles. Claro. O nexo de causalidade está aqui. É O verdade. Sr. Jorge Ferreira é o exemplo perfeito, de como o Benfica interferiu de forma danosa na arbitragem. De forma danosa. E isto agora é investigar Benfica, o Sr. Paulo Gonçalves, o Sr. Ferreira Nunes. Isso é da competência das autoridades da Polícia Judiciária, do Conselho de Disciplina, da Comissão de Estudadores da Liga. O Diabo 4 não é função do Porto Canal, seguramente Mas é do interesse público. Mas é do interesse público. E o país tem que reclamar... Não é só do interesse do futebol, dos clubes em geral. É do interesse da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes. Porque isto Depois coloca em do que causa nós a credibilidade, revelamos hoje, não pode manter-se o silêncio da a Federação. credibilidade do futebol português também está em causa. E por falar em Liga de Clubes, aproveito para... Ainda não acabou? Ainda não acabou, ainda tenho aqui mais umas coisas. Porque o Paulo Gonçalves é uma pessoa muito importante. E é tão importante que acaba por contactar com meio mundo. Sim. E o Nuno Cabral, que era delegado da Liga, como eu disse, no dia 29 de janeiro de 2014, enviou um mail ao Paulo Gonçalves a dizer assim: amigo doutor, 3 dos delegados dos Jogos da Polémica da Taça da Liga estão nomeados. Sou o único delegado até ao momento que não fiz Primeira Liga. Está a choramingar, é isso? O Paulo Gonçalves lê o mail, pega no mail e envia no dia 29, às 21h03, envia um mail para o Mário Figueiredo, presidente da Liga, à época. Mário, a ser verdade, será que o homem é feio ou incompetente? É o único delegado que ainda não fez nenhum jogo da Primeira Liga e já foi nomeado 11 vezes para Chaves. Qualquer dia vai ser treinador do Chaves. Abraço forte. O Mário Figueiredo responde-lhe, no dia 29/1, Paulo, só tu para me fazer sorrir um bocado. Ele está pronto. Vem fazer um jogo aqui ao Porto. Só tens que dizer um abraço. Só tens que dizer um abraço. Isto é muito bom. E é só mandar. É só mandares. Isto era a Liga do Sr. Mário Figueiredo. Era esta a Liga do Sr. Mário Figueiredo. O Sr. Mário Figueiredo respondia ao mail a dizer: só tens que dizer. Maior subserviência. Afinal, razão tem o Andamentos. O Benfica é que manda nisto tudo. Por fim, ainda há outro. No dia 2 de abril de 2014, o Mário Figueiredo envia um e-mail ao Luís Filipe Vieira. Caro Luís, seguem em anexo as declarações do António Salvador feitas no final do jogo com o Rio Ave e a cumulação do Braga a seguir ao jogo. Não se percebe bem, mas pronto, estou a ler o que aqui diz. Ouve bem, por favor, não fala em roubo nem faz acusações genéricas. Por favor, tem calma, que sempre tenho estado e estive do teu lado. Um abraço. O presidente da Liga é que está ao lado do presidente do clube? Ou são os presidentes dos clubes que estão ao lado do presidente da Liga? Subserviência, mais uma vez, do Mário Figueiredo. Mas alguém tinha dúvidas de que era isto que acontecia? Mas aqui está a prova. O Luís Filipe Vieira respondeu ao estilo dele: ainda querem-me fazer atrasado mental. Ainda querem-me fazer atrasado mental. Estilo literário. Isto é uma vergonha. Isto é o futebol português em 2017, comandado, telecomandado, orquestrado
pelo Benfica, pelo Sr. Luís Filipe Vieira, pelo Sr. Paulo Gonçalves, pelo Sr. Pedro Guerra, pelo Sr. Adão Mendes, pelo Sr. Nuno Cabral e por mais não sei quantas pessoas que não sabemos, os Adão Mendes e os Nuno Cabrais que por aí espalhados, que estão ao serviço do Benfica para fazerem este tipo de joguinhos, de vigarices, de esquemas, tudo antirregulamentar. Francisco, deixa-me só dizer uma coisa. Eu não sou jurista, já o disse aqui muitas vezes, mas me interessa-me por estas coisas. E acho que para se definir um crime de corrupção para ato privado, que é o que está aqui em causa, ou de tráfico de influências também para ato privado, é muito importante estabelecer a vantagem patrimonial ou não patrimonial de quem comete os ilícitos. Estes e-mails realmente servem ao interesse público, porque há aqui a prova provada de que há a procura de retirar a vantagem patrimonial ou não patrimonial. Estamos a prestar um enorme serviço ao futebol português. Estamos a desmascarar a maior mentira do futebol português. E que se estende há vários anos, não é? E que se estende há vários Pelos anos. vistos. Como Eu se acho vê, que há uma frase que me ocorreu agora, que é típica, que se usa muito no Brasil para se descrever muito a corrupção da Polícia Militar, da PM, e é uma frase que se utiliza muito, uma espécie de citação, que é me ajude a te ajudar. É uma coisa que é assim, me ajude a te ajudar. Porque a corrupção e a palavra, quer dizer... O tráfico de influências. E o tráfico de influências. O sentido profundo da palavra corrupção é isso mesmo. É o Benfica que ajuda os árbitros. É os árbitros que ajudam o Benfica. Os árbitros ajudam o Benfica e sucessivamente... E por aí fora. E por aí fora. Portanto, há aqui um circuito, que é um circuito de nojo, se me é permitida a expressão. Ela é muito forte, mas eu sinceramente é o que me provoca isto. Porque nós podemos fazer, e elas são legítimas, todas as críticas à nossa equipa. E nós estamos aqui como pessoas do Futebol Clube do Porto, adeptos do Futebol Clube do Porto, e nós podemos fazer todas as críticas todos os anos e podemos ver todos os problemas. Mas é mais do que óbvio que ao longo destes últimos anos foram muito mais do que os nossos problemas normais. Porque problemas normais há sempre todos os anos e às vezes são mais, outras vezes são menos. Isso faz parte do jogo. Isto já não faz parte do jogo. Isto não faz parte do futebol. E eu até tenho não é vontade de dizer, fazer parte do jogo. Sim. Eu tenho pena de dizer, peço desculpa ao Lopetegui, peço desculpa ao Fonseca e peço desculpa ao Nuno, porque a culpa não foi deles. E ao José Peseiro. É o José Peseiro, exatamente. Também conta. Faltava esse. Bom, vamos avançar depois destas revelações importantes. Vamos para... E assim vai o mundo, como é habitual. Ora bom, vamos falar de André Ventura, porque no programa ontem onde André Ventura participa na CMTV, o comentador afeto ao Benfica proferiu uma declaração já bem na parte final do programa que recuperamos aqui. Eu queria dizer isto, que me chegou esta informação, de que este senhor, que estes dois meus colegas tanto gostam, Francisco J. Marques, que tem tanto contribuído para incendiar o futebol português, foi alvo de uma queixa na ERC, em 2008, ele era jornalista. 2008. Ele era jornalista. Ele gosta de coisas do passado, eu também gosto. Ele era jornalista da Lusa. 2008. E foi feita uma queixa, e estes foram os factos, vou muito brevemente, temos de terminar, perguntou ao Benfica o seguinte, se as remunerações variáveis, como é que estavam enquadradas? E foi-lhe respondido que não estavam indexadas a resultados desportivos, mas sim à geração de receitas operacionais do universo Benfica. A notícia que saiu no dia seguinte foi: administradores do Benfica receberam 180 mil euros apesar do quarto lugar. Houve uma queixa na ERC contra este senhor. Quando era responsável do JN, entre outras coisas, enquanto jornalista, escreveu coisas como diferença pornográfica do Porto para a concorrência e o Porto mostra que é o verdadeiro patrão da Liga. Ele pode dizer que me vai processar. Isto são factos, estão na ERC, fizeram-me chegar esta queixa e mostra bem a personalidade, deste homem, que está neste momento a perturbar o futebol. Estás com medo dele? Pois está. Vamos ter que chamar os bombeiros porque temos aqui um incendiário. Eu não vou processar o André Ventura, porque o crime que o André Ventura cometeu é o crime de omissão. E esse crime não é um crime assim tão grave. E há que ser tolerante com estas coisas. Mas o André Ventura, se criminalmente não tem implicações, do ponto de vista ético tem grandes implicações. O André Ventura é um vigarista. Porque se o André Ventura não fosse um vigarista, não dizia metade da história. Eu vou dizer a história toda. É verdade que o Benfica apresentou queixas na ERC contra mim. Mas também é verdade
que as queixas foram arquivadas, que não foi dada razão ao Benfica, foi dada razão a mim. É verdade que as notícias que eu fiz nunca foram desmentidas pelo Benfica. É como a história dos e-mails. É como a história do Pedro Guerra. O Pedro Guerra desmentiu, não desmentiu, disse que não se lembrava. É que nunca o Benfica conseguiu desmentir uma notícia minha. E vir relembrar, isto só fica mal ao Benfica, vir relembrar que andaram a pagar prémios quando ficavam em quarto lugar, é de mau tom. Eu se fosse pá, acho que era aconselhável estarem caladinhos e não recordarem isso. Fiz notícia, voltaria a fazê-lo hoje. Porque acho que é ridículo estar a pagar prémios a quem fica em quarto lugar. Prémios monetários aos administradores depois de ficarem em quarto lugar. Hein? E deixa-me dizer-te uma coisa. Ganham juízo. Dizer a ti e a todos. Mas tenho a certeza que nessa altura, se fosse o Futebol Clube do Porto a ter esse tipo de comportamentos, também terias feito notícia. Não tenho dúvidas disso. Obviamente. Mas até para esses senhores que andam a dizer que eu neguei o apitorado, eu escrevi textos críticos em relação ao Futebol Clube do Porto sobre o apitorado. Por exemplo, não tenho que o esconder porque é verdade. Portanto, estes senhores são os vigaristas, utilizam tudo para tentar denegrir a imagem dos outros. É mentira. A ERC nunca me condenou a nada. Zero. Mas já agora, eu tenho uma explicação para isto. Zé, não, é um bocadinho. Eu acho que o André Ventura está desesperado, porque a mensagem que está subjacente, o conteúdo daqueles e-mails, para ele é terrível. E como eles não têm possibilidade de atacar, desmontar a mensagem, fazem uma coisa que é vulgar. É tentar atingir os mensageiros. É isso que ele está a tentar fazer, sem sucesso, como se viu, com o Francisco J. Marques e como o Pedro Guerra também fez na TV 24. Já lá vamos. Visando-me a mim, quer dizer, ele estava perdido, ele atirou a tantos alvos que eu também fui apanhar. Pedro, há desespero? Eu acho que é mais uma vigarice. Eu faço sempre questão de reforçar, porque acho que é importante dizer isto. Eu não tenho CMTV em casa, nunca vejo CMTV, mas não vejo mesmo estes programas, nem sei em que contexto é que isto pode ter sido dito. E vi agora pela primeira vez, aqui na televisão do estúdio. Portanto, mas este tipo de comportamento é exatamente isso, é natural de quem está desesperado e é importante também dizer uma coisa, é que estas críticas que nós estamos aqui a fazer e a partir destas revelações que o Francisco trouxe, são sempre críticas ao Benfica, à estrutura do Benfica. Se é o Pedro Guerra ou se é o Paulo Gonçalves, claro, sendo eles concretamente, é deles que se tem de falar. Mas o tema central daqui deste debate é o Benfica e a influência do Benfica. É o Benfica a instituição, não é Benfica os seus sócios que querem ver o seu clube ganhar, naturalmente, claro. Que são talvez os mais... São certamente... Estes senhores desprestigiam o Benfica. Envergonham os adeptos do Benfica, que querem ganhar de forma lícita e legítima. E estes senhores estão a denegri-los e estão a estragar os troféus que eles têm conquistado. Estão-lhes a pôr lama. Claro. Bom, vamos trazer aqui outro caso que o Zé já referiu aqui mesmo, que envolve Pedro Guerra, uma declaração de Pedro Guerra também proferida no domingo passado, quando teve a oportunidade de negar os e-mails e não o fez, disse apenas que não se lembrava, mas disse outras coisas como esta que vamos ouvir. Esta denúncia foi feita num programa em que está um residente, Sr. José Cruz, que conseguiu descobrir que o Dr. José Manuel Meirinho era filho do anterior treinador Meirinho. Portanto, a credibilidade destes senhores está demonstrada. Mas, antes de passar a palavra ao Zé, sobre esta matéria, o Zé teve na altura a possibilidade de repor, digamos assim... No programa seguinte, imediatamente, teve a oportunidade de falar e de, digamos assim, repor a verdade daquilo que tinha dito. Vamos ouvir. Eu gosto sempre de assumir os erros que cometo. Fui ensinado assim. E tive um mestre que me disse que pior do que cometer um erro é não assumi-lo. E eu, na semana passada, disse aqui neste programa, estabeleci uma relação de parentesco entre o treinador, o saudoso treinador Joaquim Meirinho e o professor doutor José Manuel Meirinho. Enganei-me, estava enganado. E como assumo sempre os meus erros, peço desculpa a todos os espectadores do Porto Canal e também aos envolvidos. Agora sim, vou-te dar a palavra, Zé, então, sobre isto. Portanto, ele, Pedro Guerra, viu o programa original, provavelmente não terá visto o programa seguinte, ou se viu, esqueceu-se,
e fez esta crítica. Memória seletiva. Exatamente, é tal memória seletiva, retroativa, etc. Questões de amnésia. Agora, ele pôs em causa a minha credibilidade. E eu quero dizer, porque também é muito importante, eu já estou reformado da minha profissão de jornalista e a credibilidade profissional já não é muito importante para mim. Eu agora quero é ter credibilidade junto da minha família e dos meus amigos. Mas há uma coisa que para mim é sagrada e que eu referi na altura em que assumi o erro, que é precisamente isso. Eu, perante os erros, sempre o fiz. Assumo quando os cometo. E digo, foi eu que cometi este erro. E peço desculpa sem nenhum problema, com toda a humildade. E, para que o Pedro Guerra perceba, eu também quero dizer uma coisa. Quando se faz isto é, quando se comete um erro e se assume e se, com humildade, se pede desculpa, ganha-se credibilidade. Mas isto, para o Pedro Guerra, deve ser chinês. E como deve ser chinês, eu vou-lhe falar em bom português. É verdade, eu meti o pé na poça, mas tirei-o rapidamente, limpinho, limpinho, limpinho. E sabe, Pedro Guerra, o que me distingue de si é que eu não chafurdo na lama. Pedro. Eu acho que isto é próprio de uma pessoa como o Pedro Guerra. Já nos deu várias demonstrações deste tipo de comportamento. Aliás, eu lembro que o Pedro Guerra, ele próprio já confundiu pessoas. Aquilo que aconteceu aqui ao Zé Cruz é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa, claro, que já nos aconteceu a nós, que é um lapso. Exatamente. É um lapso. E era a convicção generalizada de muita gente que havia essa relação de parentesco. Eu não fiz isso para ofender ninguém, claro, nem para criar qualquer mal-entendido. E lapsos todos os cometem, inclusive o Pedro Guerra. Claro. Mas o Pedro Guerra não comete só lapsos. Apaguem tudo. É grande lapso. Esse foi um grande lapso. Esse foi um grande lapso. Por exemplo, esse, mas muitos outros, inclusive nos programas em que participa, a grande diferença, e essa é mesmo muito grande, entre o Pedro Guerra e o José Cruz, é que o José Cruz teve a hombridade, no programa seguinte, vir aqui admitir, tal como disse. Sem ninguém me ter pedido, ninguém me disse nada. E o Pedro Guerra nunca fez. Aliás, eu recordo que há poucas semanas, há 3 ou 4 semanas, o Pedro Guerra disse no seu programa da TV 24 que o presidente Pinto da Costa tinha saído antes do fim do jogo, no jogo moreirense. 15 minutos antes. 15 minutos antes, concretamente. Sim. E há imagens da Sport TV que todos nós vimos, mal acabou o jogo, o presidente Pinto da Costa já depois do jogo a felicitar o presidente ainda moreirense. Lá estava. Portanto, saiu e entrou, não sei. E foi chamada a atenção aqui no programa porque foi um lapso, imaginamos nós que foi um lapso, que não foi uma tentativa de intoxicar, não foi uma tentativa de lançar fake news, foi um lapso. Nunca corrigiu e nunca corrige os seus lapsos. Mas não é só os lapsos, ele nunca corrige nada. O que ele fez foi de uma grande desonestidade e demonstrou uma grande falha ao nível do caráter que não nos surpreende devido à conduta que ele tem tido nos últimos tempos. E de referir, antes de passar, o Zé teve a preocupação de, mal chegou aqui e disse, eu hoje tenho que fazer um reparo àquilo que disse na semana passada porque disse um erro. Exatamente. Teve essa preocupação imediata. Ao contrário dos meus companheiros de painel, eu queria agradecer ao Pedro Guerra. Então porquê? E queria agradecer por não ter apagado. Porque se a crítica que o Pedro Guerra tem a fazer a este programa foi um pequeno lapso do José Cruz, devidamente corrigido na semana seguinte, este programa é muito bom. É mesmo muito bom. Se nestes meses todos só isto, ele nos tem a apontar, ele que é um adversário do Futebol Clube Porto e de nós aqui, enorme, que nos tem a apontar, é essa coisinha e que foi devidamente corrigida. Muito obrigado, Pedro Guerra, muito obrigado por ser nosso fã. E por dar tanta importância ao nosso programa. Bom, 2 e-mails que também nos chegaram entretanto. Aqui o Manuel Félix diz: os e-mails são provas muito graves. Espero bem que a Federação Portuguesa de Futebol cresça. Se bem me lembro, há muito tempo que o Benfica faz isto. Se calhar o que se passou com o Hulk e Saponaro foi Manuel Félix. O João Galvão coloca aqui uma pergunta para vocês. Como vê o tratamento deste recente escândalo face ao apito dourado? É a pergunta que é colocada aqui. Face do povo. É uma coisa. Ele a seguir diz assim: não consideram que um dos tentáculos deste povo é precisamente a comunicação social? Não terem dado sequer qualquer destaque? Fortíssimo. É a argamassa que mantém o povo vivo. No jornal A Bola é vergonhoso. E estamos a falar, neste caso, de jornalismo. O jornal A Bola é vergonhoso. E mais, eles não só não noticiaram como ainda foram arranjar uma entrevista com o Carlos Calheiros para tentarem vir desenterrar o cérebro do Calheiros. É um comportamento
Aquilo é jornalismo militante. Mas saiu-lhe o tiro pela culatra. Jornalismo emitido, por exemplo, aqui, que Claro. é do Futebol Clube do Porto. Não é permitido jornal como o Jornal A Bola. Mas isso também ninguém se preocupa com isso. Eu também não me vou preocupar. Aqui tem telejornais abriu, e é verdade, não é? Este caso não abre telejornais. Pois, mas isso são sinal de forças e é verdade. Até pela organização da comunicação social no nosso país, as coisas estão de tal forma concentradas em 5 grupos e as ligações desses grupos ao Benfica, outras razões que nós não entendemos, justifica este tipo de tratamentos que se vê na nossa comunicação social. Com este comportamento. Eu acho que sou o único daqui de nós que nasci depois de 25 de Abril, eu nasci em 89, portanto não passei por esse tempo, mas eu acho que a liberdade foi uma coisa muito difícil. Nasceste no tempo da televisão a cores. Nasci no tempo da televisão a cores e das estações todas de televisão. Eu acho que a liberdade de conquistar é um valor muito importante e a liberdade preserva-se. A liberdade preserva-se praticando. E alimenta-se. Exatamente. Praticando. E aquilo que o Jornal A Bola faz, mas não só o Jornal A Bola, podemos falar de passos de afetividade em relação ao Benfica e outros que nós nem sequer conhecemos, mas podemos ir de autocensura. E por isso é que eu digo que considero que em Portugal, quando fica, nós vivemos numa ditadura plena. E, salvo raras exceções, salvo os jornais ou de alguns órgãos de comunicação, todos os outros, e são a esmagadora maioria, que são práticas altamente condenáveis. Tentar abafar este caso até ao momento aberto, ou seja, que pode ser comentado, que é a partir do momento que reage oficialmente a partir de um comunicado, através com a estratégia de uma parte. E a comunicação social é um pilar que não está a ser preservado. Por isso é que eu digo e insisto, é esta a minha convicção, quando o tema é Benfica. Mas ditadura ou em democracia, eu agora estava aqui a pensar, e é uma pergunta que eu deixo no ar para todos, e o que vai fazer perante estes novos intervenientes, perante estes novos e-mails, o que é que vai fazer? Vai juntar ao processo que já abriu, vai abrir novo processo, e eu gostaria que fossem processos separados. Porque senão, como é vulgar na justiça portuguesa, ainda vamos ter um mega processo e nunca mais será deslindado. Bom, esta foi mais uma noite muito importante, certamente, para o futebol português. Revelamos aqui mais conhecido povo que tem o Benfica como rosto principal. Foram aqui reveladas e-mails com conteúdos altamente comprometedores para o Benfica, onde controla supostamente o da arbitragem. Foi este programa em que trouxemos aqui Adão Menos, Nuno Cabral, Paulo Gonçalves, Luís Filipe Vieira, mais disto que aqui revelamos hoje e destes tais tentáculos que existem no futebol português. Os 3 comentadores habituais, muito obrigado e não se esqueçam, vamos terminar com uma pitada de humor, o Universo Porto da Bancada, prometendo que vamos regressar 2 a 8 dias, como sempre às 10h30 da noite aqui no Porto Canal. E boa semana.